entrevista à revista Crescer, Mário Sérgio Cortella, que é um educador e filósofo, afirmou o seguinte: a função da escola é a escolarização, é o ensino, a formação social, a construção de cidadania, a experiência científica e a responsabilidade social. Mas quem faz a educação é a família. A escolarização é apenas uma parte do educar, não é tudo. Exatamente sobre isso que vamos falar hoje, sobre escola, alunos, professores, escolarização, também educação, pais e filhos. A nossa convidada de hoje, para não errar, porque eu não quero errar de jeito nenhum, Ana Cristina Gândara, ela é psicopedagoga, terapeuta familiar sistêmica e especialista em neurociência. Mas é claro que muito melhor do que eu, é ela mesma se apresentando. Então, por favor, Ana, diga para eles quem eu estou. Olá, obrigada, Paula. Que delícia me sentar aqui. Bom, eu sou a Ana, né? Ana Gândara, como as pessoas me chamam, e trabalho em educação já há 30 anos. Sou apaixonada, caí na educação por acaso, né? E você caiu por acaso? eu caí. Como assim por acaso? Eu caí do cavalo, na verdade, né? Sofri um acidente e eu estava no ensino médio, nas séries finais do ensino médio, para prestar vestibular. Como eu me acidentei e tive uma fratura de coluna, né? De 3 vértebras com lesão de medula, na época, né? Isso há 30 e poucos anos atrás, os meus pais, eu ia prestar medicina, estava me preparando para medicina. Os meus pais falaram: olha, acho que é melhor você ficar por aqui, tal, e acabei ficando. E no decorrer da minha reabilitação física, na época, nós tínhamos aqui em Rio Preto, no Colégio Santo André, um curso que se chamava Normal. Né? Era um curso que as mulheres faziam, né, para serem professoras. E aí acabei indo para o Colégio Santo André, eu já estudava lá, fazia ensino médio, e aí fui fazer o normal. E aí com o decorrer do curso eu fui gostando. E aí fui gostando, mas eu era muito limitada fisicamente. Então, mesmo assim, eu enfrentava o que tinha que enfrentar. Depois, quando eu terminei, fui para a sala de aula e logo na sequência eu fiz pedagogia. E aí me encantei, né? Fui me encantando. Né? Mas, olha a curiosidade. Qual a diferença do curso naquela época? Normal e a pedagogia? Então, normal era um curso técnico. Técnico. E pedagogia é uma graduação. Certo. Mas a pedagogia te dá direito a dar aulas em outros graus ou também? A pedagogia, ela dá direito a você dar aula para fundamental e educação infantil. Certo. Mas, por exemplo, se você faz no curso, você tem a opção de aprofundar ali em supervisão, por exemplo. E aí você tem habilitação para supervisão, né? Para trabalhar, por exemplo, em diretoria de ensino, né? E ser supervisora. Entendi. Então é muito legal. E aí eu comecei, a minha vida na educação começou aí. Dando aula para educação infantil e também entendendo o processo. Eu sempre fui muito curiosa, Paula. Então, ok, eu tinha lá na época, 30 anos atrás, nós tínhamos os pontos, os livros didáticos que vinham. Eu comecei em escola pública. E aí vinham esses livros e nós seguíamos, né? Ali tínhamos que seguir as cartilhas e tal. E eu seguia, mas eu ficava sempre muito curiosa, um mix de curiosidade com querer entender como que aquelas crianças aprendiam aquilo. E existiam atividades que eles se encantavam mais, outras menos. E era engraçado porque eu tinha muita dificuldade física. Então, por exemplo, quando eu ia para o playground com as crianças, eles que me ensinavam, eles que se antecipavam. Então eu ficava muito curiosa, por que uns aprendiam,
outros não, uns tinham facilidades, outros dificuldades. E aí eu fui fazer psicopedagogia, que é uma pós-graduação que entende a criança ou o aprendiz na sua especificidade de cognição. Então, como é que ele constrói e dentro desta construção os vieses de aprendizagem, por exemplo, dentro das características. Então, aquele aluno típico aprende de um jeito, o atípico de outro, o transtorno, o distúrbio, e aí eu fui muito entendendo. Interessante, porque você me trouxe, por exemplo, para o mundo corporativo, quando a gente pensa na liderança, e é super interessante porque quando a gente vai liderar, a gente precisa entender de outra forma, com outras expressões diferentes da que você usou, exatamente essa especificidade de cada liderado para que você consiga liderar. Só que quando você tem uma empresa e você entende cada um, eu consigo liderar porque é menor ou porque a gente tem os agentes que nos ajudam. Como que você faz isso numa sala de aula, por exemplo? A gente está entrando, que nem existia essa pergunta, mas você trouxe isso, eu achei muito interessante. Como que a psicoterapia ajuda as professoras a lidar com tantas especificidades diferentes dentro de uma sala de aula? Primeiro, conhecendo esse aluno, primeiro conhecendo o processo. O professor ele precisa entender como um processo de aprendizagem acontece. Quais são os pré-requisitos e quais são as etapas de construção do processo de aprendizagem. Primeiramente isso. Depois, ele vai entender, compreendendo que este processo ele é construído a 3 mãos ou a 4 mãos, né? Então tem a mão do professor e tem a mão do aluno, assim como tem a mão do ambiente, a mão da família. Mas dentro da mão do professor tem que haver aquele olhar específico, único, e aquele olhar que sabe o que está fazendo. Então, por exemplo, aquela criança mais agitada ou com algum laudo de hiperatividade, ou um autismo, ou um síndrome de Down, cada característica dessa ou cada situação dentro deste processo de construção é construído de uma forma. Por exemplo, vou fazer uma comparação comigo. Ai, meu Deus. Bom, tudo bem, gente, tá tudo certo. Depois alguém me ajuda aqui. Continua. Vou dar um exemplo. Quando eu cheguei aqui, tinha uma escadona para subir. Eu não consigo subir uma escada. Certo. Eu preciso de ajuda. E eu estava sozinha. O que eu fiz? Eu entrei em contato, pedi ajuda, alguém foi e me ajudou. O processo de aprendizagem, Paula, Pode deixar que eu... não é nada diferente disso. A gente tá em casa aqui, tá? Que bom. Pode continuar, porque... Porque é assim, né? Porque assim, aqui é um podcast, então podcast pode tudo. Pronto, obrigada. Vai. Então, o processo de aprendizagem, ele é isso, né? Então, muitas vezes o aluno, ele não vai saber exatamente dizer sobre a sua dificuldade ou sobre o caminho que ele precisa, né? Porque nós estamos falando de crianças, por exemplo. Quem tem de saber disso é o professor. Tá certo. Então, o autista, o aluno que tem TDAH, ou o aluno típico, numa sala de 30 alunos, de 20 alunos, ele conhecendo o processo e conhecendo os seus alunos, a forma como eles aprendem, ele vai orquestrando, né, a sua rotina, o seu dia a dia, e este processo vai encaixando, vai sendo construído. E essa preocupação dessa, eu acho que eu preciso mais de papel aqui, que ainda está molhado. Essa preocupação existe hoje na formação dos professores? Existe essa ciência para saber lidar com tanta diferença? Imagina que hoje, além das diferenças de cognição, etc., hoje a gente tem muita informação.
Então, os alunos estão muito diferentes. E isso na formação dos profissionais hoje, dos professores, existe isso na grade deles ou não? De ensino para os docentes? Nos cursos de pedagogia? Os cursos de pedagogia estão aí também numa transição, né? Agora, algo importante, né? E acabei de fazer, no final de 2021, eu acabei me formando, que é a neurociência aplicada à educação, que é uma área da ciência, uma área da medicina, inclusive, onde entra, né, no conhecimento deste funcionamento do cérebro. O que rola aqui dentro? Né? O que rola em termos de anatomia, em termos de neurotransmissores, hormônios. Primeiro, entender isso e depois o que nós podemos fazer para isto ser motivado, estimulado e assim por diante. Então, hoje, uma dica para professores, né? Isso. Procurem algo na área de neurociência aplicada à educação. Eu fiz neurociência raiz, vamos dizer assim, que é a neurociência crua, fiz na Unifesp, só que ela é uma neurociência que abrange todo o contexto, abrange toda a área de conhecimento e serve para educação, empresários, toda a área de conhecimento. Depois eu fui para neurociência aplicada à educação, que eu fiz na Faculdade de Medicina da Santa Casa, em São Paulo. E aí foi especificamente para educação. Abre um horizonte absurdo, né? É incrível, é sensacional. E a minha tese, né, foi, né, sobre formação de professores. Né, as faculdades, assim, como formar professores, como capacitar professores já com esse olhar. Porque a gente vai entender que existe processo, né? Como que é um processo? Por exemplo, o insumo principal, Paula, para uma pessoa aprender, independentemente se ela é criança ou se ela é adulto, qual é o insumo principal? Antigamente, nós ficávamos pensando que você pega um livro e vai lá, decora, né, tudo aquilo. Ok, a gente até passa por esta fase de decodificação, mas o insumo principal é a memória. Eu preciso que o aprendiz seja recheado nas suas memórias para que ele consolide essas memórias, e a gente consolida a memória no sono, dormindo. Ou seja, esse aluno precisa de ter um sono legal para que ele possa consolidar as memórias, né? E depois ele vai passar. Claro, ele vai precisar, por exemplo, decorar, né, alguns conceitos quando já passou pela construção. Então, primeiro ele vai receber a informação, que é a hora que o professor está ali, né, trabalhando com o conteúdo, ele vai encher-se de informação. Depois ele vai construir essas informações, passarão por um processo de construção, onde o aluno vai lá e põe a mão. E aí ele coloca transforma sentido. Isso, a partir da memória. Da memória, ele transforma aquela informação em conhecimento. Aí ele transforma em conhecimento. Aí ele transforma. E o que faz a gente entender isso? A neurociência entra aí, né? Porque ela vai mostrar pra gente os caminhos que acontecem, os circuitos neuronais, né? Os giros que nós fazemos, os recrutamentos que a gente faz no cérebro, né? No encéfalo, para que possamos fazer essa construção de conhecimento. É lindo, é lindo. É lindo mesmo. E o que eu acho super interessante de tudo que você colocou até agora é que a gente vive um momento da história da humanidade que é maravilhoso. Sempre tem sombra e tem luz. A gente sabe quais são as sombras relacionadas a tanta informação, a tanto avanço na tecnologia, etc. Por outro lado, olha que maravilha hoje os professores
estarem estudando neurociência para fazer com que o ensino seja cada vez mais qualitativo. Maravilhoso. Maravilhoso. Assim, aqui nas perguntas, essas perguntas foram concebidas por nós, mas também são perguntas que foram enviadas. Tem uma parte aqui que a gente fala sobre como os professores estão sendo preparados, de modo geral. Quando você fala isso, então eu já vou entrar no professor, porque depois a gente vai para a escola. Tá. Então, quando você fala isso, eu estou imaginando que tudo que você está falando é lindo, é maravilhoso e sonharia que isso se alastrasse de modo geral para qualquer tipo de ensino. Mas quando a gente fala isso, a gente ainda está falando numa esfera mais privada. Sim. Você poderia fazer um panorama de como está hoje esse trabalho de formação de professores de modo geral no Brasil? De modo geral? Sim. Paula, eu acredito que as coisas estão sendo mobilizadas. Tá. E o que adiantou esta mobilização, sem dúvida, foi a pandemia. A pandemia? Sim. Acredito que a gente tem que andar muito, né? Que o país tem que andar. Eu não estou aqui falando de qualidade, Sim. não. Mas a pandemia, ela tirou, né? Ela tirou os professores daquela zona mais de conforto, né? Porque eles tiveram que ser rápidos aí para iniciarem um processo de dar conta daquilo que tinha de ser dado. Então, eles de um dia para o outro perderam giz, lousa e o caderninho, né? E tiveram que começar a pensar. Precisaram, né, começar a pensar como é que levariam, né, as informações para os alunos. Tiveram que aprender como ensinar. E eu acho que esse movimento faz com que hoje os professores estejam incomodados, inclusive, voltando para a sala de aula, estão lá, mas estão talvez um pouco incomodados com aquela maneira mais antiga, né? Porque isso já não traz mais sentido para muita coisa. Interessante. Então, você disse que um dos legados da pandemia positiva, sim, a gente pode encarar isso como positivo. Sim, sem dúvida. É você olhar para trás e falar, olha, bacana, alguma coisa daqui eu vou trazer, mas já não serve mais do jeito que está. Como que eu faço para atualizar a linguagem, né? E assim, interessante porque a informação pela informação, o aluno não precisa do professor. Exatamente. A gente vai falar sobre isso. O professor fez falta. Deve ser um grande desafio. Não, muito. Para o setor da escuta. Sim, porque essa galera, né, que está em sala de aula hoje, elas não receberam essa formação para tal situação. Concordo. Isso. Então tiveram que se reinventar. E acho que é aí que está a coisa bacana, porque nessa virada, nesse momento de se reinventar, quanta coisa boa. É verdade, com certeza. Né? Quanta coisa boa você ter que lidar com aquilo que você tinha ali, né? E ter que sair daquele quadradinho que você vivia. Então você tinha ali a lousa, o giz e ali você dava aula. E aí tivemos que sair todos dali. Fala para mim 3 principais características de um ótimo professor. Amar ser humano. Primeira característica, assim, professor para mim tem que ser um apaixonado por gente. Porque a educação é isso. Então, primeiramente, ser um apaixonado por gente. Segundo, ser alguém curiosa. Ser alguém que tenha muito curiosidade. Curiosa. Certo. Tem que ter muita curiosidade. E terceiro, dedicado. Dedicação. Então, apaixonado. Apaixonado por gente, curioso e dedicado. Disciplinado, né? Porque educação é um processo. E eu preciso entender eu preciso entender o processo. Não dá para fazer aquilo que acha. Eu sempre digo para os professores que o que eu acho não interessa para ninguém. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Apaixonado pelo que faz, ser curioso e
o terceiro, apaixonado pelo que faz, ser curioso, o terceiro... Disciplina. Dedicado. São 3 características que você colocou que, para mim, me parecem características de outros profissionais de muitas outras áreas que seriam as 3 principais características. Então, a minha pergunta para você é, qual que é a atratividade para uma pessoa ser professora hoje no Brasil? É atrativo ser professor? Depende. Se for buscar, se a atração for grana, assim, de bate pronto, talvez não seja. Para mim, sempre foi muito atrativo no sentido... Eu fiz essa pergunta, eu sei que é provocativa, mas acho que é tão importante. É maravilhosa. Para tentar entender o quanto é importante essa profissão e quais são os desafios e que ela poderia escolher outras coisas com essa característica. Então, assim, Paula, eu acho que a maior atratividade para alguém ser professor é você acreditar que é possível mudança, que é possível mudar, transformar, ressignificar, reinventar. Eu não tenho dúvida que o professor, ele é, acima de tudo, um cientista social. Aquele que mete a mão aonde precisa, né? E que muitas vezes incomoda, né? Principalmente dentro desse momento que nós estamos vivendo agora, onde eu vou trabalhar o processo de construção de aprendizagem envolvendo significado, envolvendo transformação, sentido, aplicabilidade. O aluno vai aprender a ler e escrever porque tem uma função social. E qual é a função social? Me comunicar. Com quem? Onde? Quando? Então, é uma forma de você trazer e levar. Né? Então, eu trago a família, a sociedade, eu trago para a escola, através das informações que eu vou disponibilizando. E eu levo aquilo que a gente vai construindo e aplicando. Então, a criança que aprendeu a ler, ela aprendeu a ler por quê? Porque está escrito que ela tem que aprender a ler? Não. Ou seja, a vocação e uma visão de mundo, olhando para o futuro, é essencial para essa escolha, né? Para valorizar. Ok, então a gente falou um pouco de professor, vamos falar um pouquinho de escola e depois a gente vai unir a escola com as famílias. Para a gente entender, ter uma visão, um panorama. Como que funciona a questão de grade curricular, conteúdo escolar? Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando que existe uma regra geral que o MEC estabelece, que a grade é essa e é universal, tanto para as escolas públicas e privadas, ou não, cada uma pode levar o que quiser de ensino para a sala de aula. E depois, no final, se você puder falar também as diferenças conteúdo versus metodologias. Se você puder, só para a gente poder ter um panorama. Né? Sim, existe um documento, né, que chama BNCC, que é base curricular, é Base Nacional Curricular, que é vamos dizer, é um documento federal onde as escolas precisam estar alinhadas. Então, nós temos um documento dentro da escola que é chamado de grade curricular. E essa grade curricular, ela passa por uma aprovação na diretoria de ensino. Aqui em Rio Preto, cada cidade tem a sua, né? E cada escola tem um supervisor de ensino, que é ligado ao MEC, depois o MEC que é federal, depois vem o estado, né, que é a Secretaria Estadual, e depois as regiões, né? Rio Preto tem uma diretoria de ensino que tem uma supervisão e cada escola tem o seu supervisor. Este supervisor, ele acompanha essas escolas nas suas grades curriculares, né? Então, existe aí, vou dar um exemplo, uma criança até o 3º ano do Fundamental 1, ela tem de estar lendo e escrevendo dentro de uma fluência. Como essa criança vai ler e escrever, a metodologia que vai fazer esse processo rolar, cada escola tem a sua. Cada escola. Então, veja se eu entendi.
O conteúdo escolar é estabelecido de maneira hierárquica. Não é nem o conteúdo, é uma grade. É uma grade, porque qual é a diferença entre conteúdo, grade escolar e outros conteúdos? O conteúdo então? É o caminho que leva para a competência. A grade é a competência. Então, por exemplo, a grade eu posso dizer geometria. A grade é a geometria. E a competência é saber somar. Saber dividir, ter raciocínio lógico, é a competência. Essa é a competência. E o conteúdo? O conteúdo para ensinar geografia nesta escola pode ser diferente dessa escola. Pode. O importante é que todos saibam somar, dividir, o que seja. Isso. A forma como a criança constrói a sua competência, cada escola tem a sua premissa, né? A sua premissa. A sua premissa. Que a gente pode chamar de metodologia? Pode chamar de metodologia. Esta metodologia, ela deve estar embasada nos valores da escola, né? Então, fala um pouco sobre isso, sobre os valores da escola. Veja, eu vou trazer uma experiência. Por exemplo, a gente fala, hoje em dia se fala muito da escola, que já é muito antiga, mas hoje se fala muito da metodologia Waldorf. Então, isso é uma metodologia, mas o que essas crianças estão aprendendo nesta metodologia, a outra criança que está na escola pública também está aprendendo? Sim, as duas... Deveria ser assim. Porque as duas terão de ter a competência para falar, a competência para ler, a competência para se comunicar, a competência para... enfim. E aquela matéria de história tem que estar aqui, mas está aqui também. Mas ela tem que estar aqui. Porque este documento, a BNCC, ela tem ali um roteiro, né, de competências e habilidades que todo cidadão deve ter. Então eu posso entender que qualquer criança, adolescentes ou jovens que estão nas escolas, a grade curricular, independente de onde ele estuda, está garantida. Sim. A grade curricular. Sim. Como ela vai aprender é a metodologia de cada escola. Fora a grade curricular, que já vem estabelecida, né? Existem outros tipos de conteúdo que eu posso inserir na minha escola que está fora disso? Sim. Como que isso que funciona? Nós chamamos de atividades extracurriculares. Atividades... então curricular é o que está na grade. Curricular, isso. Não importa em qual área. Isso. Por exemplo, dentro da BNCC eu tenho o que é base comum. O que é base comum? Português, matemática, história, geografia, base comum. Uma escola em São José do Rio Preto e uma escola no Iapoque tem essa base comum. Agora, debates contemporâneos. Ótimo. Filosofia, tá fora da filosofia até tenho na parte diversificada. Porque eu tenho a base comum, a parte diversificada e a parte extracurricular. E a parte diversificada é o quê? Por que eu estou te fazendo toda essa pergunta? Porque eu tenho certeza que não sei se de mães que estão aqui mas eu sei que outras pessoas, as pessoas têm muita curiosidade de entender até onde a escola vai. No ensino da minha criança ou do meu jovem. Então, primeiro, base está em todos os lugares, não importa qual classe, não importa qual escola. Aí tem a diversificada. Diversificada, que é inglês. É inglês. Que não tá... Aquilo que tem de ter... Tem de ter, mas não tem de ter em todas as séries... Ou pode começar em uma determinada série e constrói uma competência que está citada lá na base curricular nacional. Então, eu tenho a base comum, português, matemática, história, geografia, tal. Depois eu tenho a diversificada, que eu tenho inglês, eu tenho filosofia, tem de ter. E aí eu tenho a extracurricular, por exemplo, debates contemporâneos, por exemplo, empreendedorismo, por exemplo, aprendizagem socioemocional, por exemplo, ensino religioso, por exemplo,
artes cênicas, por exemplo, crochê, por exemplo, corte e costura. Certo. Se eu quiser ter aula de crochê, corte e costura, Religião, o que seja. religião, seja lá o que for, se eu quiser ter isso dentro da minha escola, e se eu quiser oferecer, por exemplo, uma grade em tempo integral, eu posso. Desde que eu cumpra, né? E a gente tem várias ferramentas para medir, né, a escola, para entender se a escola está trabalhando legal a sua grade curricular. Tá, né? entendi. Que são as avaliações que a gente tem aí durante o ano. Você falou aqui, você falou em algum momento, que eu não vou conseguir reproduzir de jeito nenhum, mas você falou alguma coisa sobre valores da escola. Sim. Então, por que eu fiz essa pergunta? Primeiro que eu acho que é muito interessante que a gente entenda aquilo que tem que ser, mas tem as suas especificidades, e aquilo que pode ter, que é uma decisão da própria escola. E você falou ensino religioso, você falou filosofia, estudos contemporâneos. Tudo isso vamos trazer para o nosso dia a dia, para nossas questões atuais. A gente escuta muito, tudo bem, pais reclamando, protestando contra a atuação de escolas, tentando doutrinar ideologicamente, não vou nem falar filosoficamente, porque não é ideologicamente, que são diferentes as coisas. Tanto, por exemplo, a semana passada, um professor dentro da sala de aula, Hitler. Aí, dentro da sala de aula, disse que gays eram a escória do mundo. Por outro lado, professores, ou escola, eu já não sei, a ideologia de gênero, ou educação sexual para crianças que os pais não acreditam que esteja na hora. Onde que isso entra dentro dessa estrutura que você contou para nós? Onde isso entra? Dentro da escola privada, Paula. Tá. Dentro dos valores, da premissa específica de cada mantenedor. Então, mas está lá naquela grade que é... Porque... E aí eu agrego naquela grade. Então, eu vou dar um exemplo da escola, da minha escola. Tá. Né? Nós temos uma máxima dentro da escola que é educar para o desenvolvimento humano. Ok. Então, dentro desta educação para o desenvolvimento, eu preciso entender o que é isso. Tá. Então, o que é essa educação voltada para o desenvolvimento humano? E aí, dentro disso, cabem todas as ações e vem a metodologia trabalhar, ser a ferramenta do professor, também da família, porque, lembra, são 3 mãos. Sim. É a família, o aluno e o professor, e a escola, né, o professor. Então, não vai caber o Hitler dentro dessa metodologia. Então, dentro da Waldorf, né, qual é a premissa da Waldorf? Então, todo o processo de aprendizagem da escola que tem como metodologia a Waldorf, ela precisa trazer o seu processo para esses valores. Para esses valores. Tá bom, os pilares que sustentam a filosofia deles. Ok. Então, eu imagino o seguinte, eu sou mãe de uma criança que estuda na escola particular. Se eu não gosto do posicionamento da escola nessas questões ideológicas, eu simplesmente tiro e troco e tá tudo bem, tudo tranquilo. Exatamente. Mas eu sou mãe de uma criança da escola pública, e aí eu vou fazer um questionamento sobre uma matéria que eu li ontem. O cientista estava dizendo que dentro das normas constitucionais, a escola pública, por ser uma escola pública, tem o dever social de trazer a diversidade para dentro dela. O quê? Debate sobre não é que você tem que aceitar a diversidade, mas fazer com que a diversidade seja debatida socialmente, porque é escola pública, então ela tem que ser debatida para que o diferente, no futuro, seja visto como diferente e não como um estranho.
Porque quando a gente vê o diferente como estranho, se gera muito preconceito. Quando você vê o diferente apenas como diferente, um igual diferente, é humano também, mas é diferente nas suas escolhas, ou não importa. E aí ele diz isso, que constitucionalmente ele tem que trazer a diversidade. Aí então eu não tenho como tirar meu filho da escola pública porque eu não gosto daquilo que está sendo debatido lá. Você entende o que eu quero dizer? Como que você ajusta isso de maneira... Ou seja, eu parto do princípio que não tem como ajustar. Porque a escola privada, se eu não gostar, eu tiro. A escola pública, se eu não gostar, vai ter que ficar ali mesmo. Eu acredito que, assim, o diálogo sempre, né, Paula? Uhum. Por exemplo, na escola pública. Então, eu vou lá na escola para entender o que está acontecendo e de que forma isso pode ser feito. Mas eu acredito, né, assim, muito que... Estou pensando nas crianças, tá? É complicado. É muito complicado, porque virou quase que uma terra de ninguém. Uhum. Um território onde cada um fala o que acha. E lembra que eu disse há pouco? O que eu acho não interessa para ninguém. Opinião. Né? Interessa o que eu sei. Isso. E o que é cientificamente comprovado e assim por diante. Então, na escola pública, a forma como isso, né? Toda essa... Nós estávamos falando há pouco que o insumo principal para construir conhecimento é memória. Certo. A memória precisa do quê? Ela precisa de informação. Nós estamos vivendo num momento onde tem muita informação. Exato. Só que são informações de que forma? Informações desconectadas, informações rasas. Uhum. E como é que essas informações chegam? Talvez, olhando para a escola pública, a gente possa pensar um pouco nisso que você está falando. E você acabou de falar alguma coisa sobre tsunami de informação. A gente vive esse momento. E se fala muito também sobre a gestão do conhecimento, levar para as escolas o conceito de gestão de conhecimento. Porque imagina, se já é da natureza do ser humano a gente fazer o que é mais confortável, aí o confortável é muito mais a informação do que o conhecimento, imagina numa era que você tem informação de todos os tipos de informação, de qualquer área e vem de todos os lugares que você pode imaginar. Como que as escolas estão se preparando para tratar esse tsunami de informação nas crianças e nos jovens, para tentar fazer com que eles desenvolvam o senso crítico? Porque se na nossa época já era complicado, imagine hoje em dia como desenvolver senso crítico nos adolescentes e nas crianças. Se a escola cumprir com este processo de construção do conhecimento, não tem outro resultado a chegar, é a criticidade. Porque esta construção, para construir conhecimento, é preciso mobilizar várias questões internas. E esta mobilização, né, ela vai levar lá no produto final, que além de conhecimento, no sentido mais específico de uma área, também haverá o senso crítico. Não tem como um ser construir um conhecimento sobre algo sem um posicionamento crítico. Não tem como, porque ele vai tirar do espaço da informação, mas ele também vai tirar dele, né? Então, todo conhecimento construído é parte daquilo que eu busco com parte daquilo que é meu. Então, onde acontece a conexão das duas partes, ali se constrói o conhecimento. Mas e essa preocupação toda existe dentro da escola? Como transformar informação em conhecimento? Tem de existir. Eu acho que, sinceramente, bom, eu vou falar o que eu estou pensando. Porque normalmente eu fico pensando, será que eu devo falar ou não? Mas eu vou falar o que eu estou pensando, que é o seguinte, porque eu acho que a gente está discutindo exatamente isso. Eu ia te fazer uma pergunta sobre como ensinar ética. As pessoas pedem para voltar, que eu amava. Como que chamava aquela matéria? MPB. MPB. Como que era mesmo? Era educação, moral e cívica. Não, OSPB. OSPB. Era o que mesmo? OSPB? Mas era alguma coisa social, moral e cívica. Alguma coisa assim, não lembro. O que seja, eu adorava aquilo. Mas
Como que você... Aí eu vou voltar nessa informação, tá? Como você ensina... Como que a sociedade está pedindo para voltar uma matéria que fala sobre ética e moral? Mas a gente vive num mundo onde as principais autoridades do mundo, não estou falando do Brasil, mundo, vivem enterradas em casos de corrupção. E os pais, para pegar os filhos, furam fila ou estacionam o carro onde não pode. E briga e joga lixo pelo... Como que se dá isso? Então, a minha questão é, como ensinar ética, sendo que dentro de casa a gente não está aprendendo ética? Da mesma forma, sobre isso que você acabou de falar. A gente vive numa geração onde as pessoas estão mais na opinião do que no conhecimento. Mais no achismo, Mais né, no Paula? achismo do que no conhecimento. Como que você vai trabalhar na escola o desenvolvimento de um senso crítico, sendo que na hora que eu saio da escola, eu estou completamente permeado por opiniões, por achismo. E ao mesmo tempo você quer ética, mas estaciona no lugar errado. É incongruente, né? E assim, eu tenho um projeto que é bem difícil de acontecer no sentido de... o maior sonho que eu tenho é, juntamente com a escola dos filhos, ter também uma escola dos pais. Então, a gente tem a escola da família na escola. Então, vamos pensar, a cada 500 alunos, eu tenho 30 e poucas famílias. Porque a escola da família, sem a família, eu não... esta informação e este conhecimento, ele demora a conectar, demora a ser conectado. E quando ele se conecta, fica sem espaço de treino, fica sem espaço de exercício pleno. Eu preciso, para eu ter atenção plena, eu preciso ter todo um caminho de preparação e aí depois eu preciso treinar a minha atenção plena. Como eu faço isso? Sem espaço de treinamento. Como eu vou treinar a ética? Em casa, com a família, na escola. Então, eu preciso de uma escola e de uma família conectada em alguma esfera para que as duas possam ser apoio deste aluno que está construindo. Né? Quando o Cortella fala da escolarização, é bem isso mesmo. A escola, o que é a escolarização? É eu exercer a função social do conhecimento. E o que é a educação? É eu fazer os valores, os princípios, as crenças traduzida no músculo, na vida, naquilo que há de sagrado no DNA de cada família. Né? Então, cada família tem aquilo que é primordial, que não pode faltar nunca. Né? Assim como a ética do comportamento. Então, quando a gente tem essas duas instituições afiadas, o ser humano... Do jeito que você falou, me pareceu um jogo que toda hora é zerado quando eu saio da escola. Zerou o jogo. Vamos conversar tudo de novo amanhã. Por quê? Porque você não tem ressonância no restante do dia. Mesmo. Dentro de casa ou o que seja. É um desafio enorme. Mas é um desafio da nossa geração mesmo, né? Do nosso momento, em todas as áreas. A informação trouxe também muita informação. E daí o que acontece? Acontece que hoje em dia os seus alunos, crianças, jovens, adolescentes, têm muita opinião. Tá certo? Sim. Não vou nem falar se tá certo ou tá errada. Tem muita opinião. Eles têm poder agora, porque eles têm informação. Qual é o desafio que vocês têm dentro da sala de aula agora como professor? Porque se eu tenho opinião, eu também sou questionador. Legal, ok, eu acho isso o máximo. Mas como que os professores estão se preparando para, a partir desse cenário, não ser autoritário, mas ao mesmo tempo não abrir mão da autoridade? Como que se consegue fazer isso hoje? Incrível, porque assim, o professor ele ainda está tentando se posicionar, porque ele saiu do pedestal que ele estava, né? Totalmente, claro. Qual era o pedestal que ele estava? O dono do conhecimento, o dono do poder. Ele só não entendeu uma coisa, que o poder é daquele que sabe. O poder vem pelo conhecimento, Paula. Quem tem conhecimento tem poder.
É verdade. Quem tem conhecimento tem autoridade. E quando você tem poder e autoridade pelo conhecimento, tá tudo bem, tá tudo certo. Existe uma democracia natural a partir disso, que precisa ser vivida e que é muito gostosa entre alunos, professores, diretores, coordenadores, entre a comunidade escolar. Né? Então, esta, ao meu ver, é a maior construção da educação. Construir um espaço de poder. O que significa isso? Construir um espaço de conhecimento. De conhecimento. Né? Onde não tem poder se não tem conhecimento. Se tem conhecimento, tem poder. Então, o que nós queremos? Um espaço de poder. Né? Mas de poder não porque eu mando, porque eu sou a diretora. Não. Eu não. Essa história de mandar. Eu não mando porque você vai ter que aceitar a minha informação goela abaixo, Não. porque eu sou a professora, a maior autoridade desta sala. Mas quando você começa a ter alunos questionadores e que trazem informação, começa a complicar, né? Exatamente o que você está falando. É um desafio isso. É maravilhoso. Também Por acho. isso que o professor é o cientista social. É o cara que precisa entender. Peraí, como é que esse cara, o que rola aqui dentro para ele ser motivado a aprender? O que eu, enquanto o cara que é responsável e que tem a oportunidade de levar cestos e cestos todos os dias para a sala para recheá-lo, para que possam se transformar em pessoas de poder. Como é que rola aqui dentro da cabeça? Né? A gente vai entender, por exemplo, que o adolescente, que o Fundamental 2 e que o ensino médio, o horário que as escolas praticam hoje, das 7 horas da manhã, é inconcebível para um adolescente. Por quê? Porque, primeiro, que os caras, eles não têm o pré-frontal. Então, se eles não têm o pré-frontal, Paula, existe uma série de coisas que não adianta eu ficar esperando, nem como escola e nem como família. Porque existem momentos que eu vou precisar ser esse pré-frontal para o meu filho ou para o meu aluno. Então, hoje nós estamos aí tentando construir uma grade de horário onde o ensino médio, pelo menos, comece às 9 da manhã. Muito interessante. Mas isso a gente está falando da escola pública. Privada. Da escola privada. Privada. Porque Escola... a escola pública não dá necessariamente, porque é uma questão social também, que os pais precisam ir trabalhar e para deixar a criança lá. Também. Não dá para evoluir muito nesse aspecto. Só que a escola pública, hoje, ela tem a escola de período integral. Tem, é verdade. Que é o dia todo. É verdade. Ou seja, inverte a grade. Tira a base comum das 7 da manhã e coloca atividade física às 7 horas da manhã, talvez, ou uma atividade de meditação. Entendi. Porque nesse Entendi horário... o que você está falando, unindo a necessidade do que vai cair melhor para os alunos de hoje, em termos de aderência, e, por outro lado, continua respeitando as demandas sociais, que é deixar o filho lá. Só que troca Troca. Já entendi. Porque antigamente, Paula, o que acontece? Antigamente, os alunos iam para a escola e eles não iam lá para aprender. Eles iam lá para serem ensinados. Então, existia o ensino e não existia a aprendizagem. Para o ensino, eu sou passivo, o aluno é passivo. Muito interessante essa perspectiva. E para a aprendizagem, o aluno é ativo, porque o professor não constrói nada para ele. O professor, ele só levanta possibilidades. É ele quem constrói. Então, para eu construir uma competência, sou eu. Né? Sou eu aluno. Só que eu vou fazer isso sozinho? Não, ali na escola eu preciso dos agentes, dos cientistas, dos professores, daqueles que têm o poder do conhecimento, porque eles saberão me conduzir com as informações, Claro. com a motivação, com as técnicas, com as estratégias, com as didáticas, com a praxis. O professor ele sabe, porque ele conhece o funcionamento.
Por isso que ele tem que ser um apaixonado pelo ser humano. Porque ele vai entender o que... Puxa vida, eu falo todo dia pro menino que fazer tal coisa, ele nunca faz. Mas por que será? Nananana. Porque, cara, ele não tá com o pré-frontal dele formado. Né? Então, eu vou ter que falar? Vou. Mas eu vou esperar que aquilo que eu falei seja construído de qual forma? O sono é diferente, o humor é diferente, a velocidade de pensamento é diferente, porque existe um banho diferente de neurotransmissores, de hormônio. Então, se o professor não entender esse processo, ele vai continuar ensinando. Concordo, verdade. Qual que são as maiores diferenças do ensino ou das escolas? E agora a gente está falando de modo geral, tá? Particular, de modo geral. 10 anos atrás e hoje. Quais são os principais desafios comparados e quais são as conquistas comparadas? 3, vai, 2, o que você achar? Paula, para mim é exatamente isso. Tá. 10 anos atrás, 15 anos atrás, o professor ia para a aula para ensinar. Ok. Se mobilizava, se preparava para ensinar. Hoje, ele não ensina nada. Ele precisa entender que ele não ensina nada. Ele motiva, ele traz as possibilidades e o aluno precisa enxergar aquilo que ele traz. Há 10 anos atrás, ele trazia lá o conteúdo, chegava, falava o bom dia, ia lá na lousa e tá. Hoje, ele vai passar pela lousa, mas tudo aquilo que ele traz ali para ser colocado. Bom, primeiro que hoje a lousa já é algo diferente, né? É digital. Então, aquilo que ele vai trabalhar ali são insumos para despertar no aluno uma função, né? Então eu posso entender que o desafio é ressignificar tudo. Exatamente. A forma de fazer, como fazer, quando fazer, etc. E a conquista é o fato de ter que ressignificar. A conquista é você conquistar essa... Como é que eu faço tudo isso? Maravilhoso. Eu também acho eu que isso é uma conquista. E é lindo, né? É lindo, porque, por exemplo, eu vou falar uma coisa que é algo incrível, né? Que foi fruto... Foi alvo de pesquisa da minha conclusão, né, de curso, que foi não entender em si, mas entender de que forma a escola pode oferecer para os seus professores uma formação em função executiva. Uma comparação. Para a psicanálise, a gente vai ter lá o id, o ego e o superego. Okay. O id, o prazer, o ego, o mediador e o superego, o juiz do inconsciente. A mesma coisa está para funções executivas, que é memória operacional, flexibilidade cognitiva e controle inibitório. É isso que eu preciso fortalecer no meu aluno. Então, eu, professor, preciso entender sobre funções executivas e autorregulação emocional para conectar conectar essas duas chaves e, a partir daí, fortalecer esta construção. Então, memória operacional é a capacidade de reter a informação ali, a hora que eu estou trabalhando a informação. Eu sei que o nosso tempo já estourou. Puxa vida! Já, gostoso, né? Eu adoro também, tá uma delícia. Mas então vamos colocar um pouquinho de família? E eu vou colocar a família num contexto, mas você pode elaborar da maneira como você quiser estender isso. Hoje a gente escuta muito a gente ouve falar, a gente sabe, a gente escuta relatos de pais que vão até a escola privada, desrespeita o professor, especialmente, porque eu estou pagando, ok? Por outro lado, você vê também tanto escola privada quanto escola pública, violência contra o professor, física especialmente, contra o professor dentro da sala de aula. Como que vocês estão elaborando essa nova realidade? Porque está todo mundo sofrendo, particular,
pública, sim. com aquilo que antigamente, bom, eu sempre achei isso e vou sempre achar, mas a gente teve uma época que o professor é valorizado para mim é até hoje, honrar professor. Mas essa relação do professor tá meio capenga, na visão de quem tá pagando. Na visão social, né? Como que vocês estão elaborando essa realidade? Paula, eu volto a bater na tecla. A autoridade lá, ela existia porque o professor, lá atrás, quando você fala, o professor era o ser respeitado, o sagrado ali, porque ele tinha conhecimento. Ele tinha conhecimento. Eu trago isso para hoje, né? Claro que eu não estou discutindo aqui o conhecimento lá, mas eu falo hoje. Talvez ele perdeu um espaço grande porque ele se acomodou demais. E a coisa... A ponto de um pai querer tirar todo o crédito de um professor. E a ponto do pai chegar e falar assim, olha, eu não concordo com isso, não está certo isso. Não que o pai não possa falar. Isso. Ele pode e deve. Só que é muito gostoso quando o pai vem questionar algo e você tem conhecimento. Porque aí você mostra para o pai o processo. E a partir dali se estabelece. O pai vai ficar até bem mais confortável naquele papel. Puxa vida, não, tá tudo bem, deixa, eu vou resolver isso em casa. Isso. Que hoje está diferente, porque na hora que isso acontece, os professores... De modo geral, claro, né, gente? Claro que existe exceção de tudo. Mas os professores, de alguma maneira, estão fragilizados. Sim. Frente a tanta informação, tanto conhecimento, e a tantos pitacos, né? Então, eu acho que assim, a forma... Quer dizer, não acho, né? Tenho certeza que a forma de virar essa chave é buscando conhecimento, construindo conhecimento e exercendo conhecimento na nossa profissão de educadores. Não tem outro caminho, né? Não tem outra forma de mudar esse cenário que não seja esse. Qual é o papel da família e qual é o papel da escola? A família educa, né? A família educa, ela traz para a criança, para o filho, os seus valores, as suas informações e também traz as informações sociais que estão à sua volta, ali à volta da família, faz com que as informações que estão à volta, com aquelas que estão dentro do seio familiar, sejam exercidas conforme aquilo que a família acredita, né? Tanto instrui quanto acompanha a instrução. Se aquela instrução está sendo praticada legal, ok. Se não está, faz as correções que são necessárias. A escola não. A função da escola é social, é a escolarização, é trazer as informações e trabalhá-las dentro do espaço escolar para que estas informações sejam comunicadas socialmente a fim da ordem e do progresso. Então a gente pode dizer que a escola, de modo geral, também é uma rede de proteção social. Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. É uma rede de proteção, uma rede faz parte dessa evolução, né? Eu te perguntei quais eram as 3 principais características de um ótimo professor. Qual é as 3 principais características de uma ótima escola? Não importa se ela está no privado ou no público. Primeiramente, a escola que deixa claro, que tem claro a sua metodologia, a sua premissa principal, o seu valor. A escola tem que ter isso assim, gritando. Até para que os pais, na hora escolham. Isso. E não tenha surpresa no meio do caminho. Não. Ok. Primeiro isso. Segundo, a escola que acompanha o processo e comunica esse processo entre seus pares. Seja famílias, professores, acompanha o processo. Claro, uma escola ela tem a direção, ela tem coordenação e ela tem professores. Então, a comunicação entre esses gestores precisa ter uma eficiência a ponto de produzir tranquilidade, segurança para as famílias, né? Então, as famílias saberem exatamente o que está rolando ali
dentro. Então, a escola que comunica comunica o acompanhamento que é feito no processo de aprendizagem. Muito interessante. Existe uma onda, mas eu acho que é uma onda que está chegando. Assim, eu acho que nem tem tanta força assim, mas a gente escuta muito de pessoas que defendem que eu não consigo lembrar de hoje, primeira série da minha época, primeira série hoje é Fundamental 1? Fundamental 1. Fundamental 2 é ginásio. Isso. E depois vem o colegial, que era colegial médio. mesmo. Ensino médio é o colegial nosso, tá? Que dizem que a partir do ensino médio, as crianças já poderiam começar... Gente, se a gente acha que com 19 anos passar na faculdade é difícil de escolher, imagine essa defesa. Que a partir do primeiro colegial, já que você vai começar a caminhar para a profissão que você vai escolher, que você possa optar a área humanas, biológicas, direto ali no ensino médio. O que você pensa sobre isso? Isso já é uma realidade. Isso já acontece? Isso não sabia que isso já acontece. É uma mudança que teve no documento nacional, na base curricular, na BNCC, base nacional. Então é chamado hoje de novo ensino médio. Novo ensino médio. Que é dividido. Aplicado já. Aplicado. Começou este ano de 2022. Então, quem sabia disso? Pra mim também é uma super novidade. Então, e eu achando que era uma ondinha. Achando que era uma marola, né? Não. Corta! Pode deixar que eu corto. Então, por exemplo, existem 3, ensino médio, o novo ensino médio, a base comum. Então tem lá português, matemática, blá, blá, blá. Isso todas. Tá. Depois tem os itinerários, que é aí que eles escolhem. Se ele quer ir para cá, se ele quer escolher o itinerário A, o B, o C. E as eletivas, que são os cursos técnicos que as escolas oferecem. Isso é uma lei federal. Ou seja, esse ano, como eu fiz? Pode falar isso? Como eu fiz? Não, mas é porque eu queria entender como que se aplica isso. Por exemplo, eu sou aluna, entrei no primeiro colegial, que não é primeiro colegial, é ensino médio. Ensino médio. No primeiro ano do ensino médio. Eu quero ser publicitária, eu já sei, eu quero fazer comunicação. Para isso, eu quero ficar na área de humanas. Eu vou falar isso para você? Para a escola? A ideia principal... A ideia que se passa é essa, a ideia principal que se passa. Mas a escola, ela pode criar, ela pode personalizar esta grade. Eu fiz dessa forma. Então, né, como eu fiz a base comum, eu não mexi do que eu tinha. Eu deixei lá português, matemática, química, física, biologia, tal. Os itinerários, eu não deixei eles escolherem. Eu coloquei como obrigatório todos. Então, eles vão de manhã e eles vão à tarde, porque à tarde eles fazem os itinerários. E as eletivas também. Eu ofereço 5 eletivas na escola. Eles precisam fazer as 5 eletivas. Eu fiz isso baseada na experiência que eu tenho da escola, de 23 anos, e imaginando o que eles precisam, a base que eles precisam ter ali para quando chegarem no terceiro médio, começar a pensar aí numa profissão. Agora, esse é o primeiro ano, né? Posso dizer para você, quase que finalizando o ano, o saldo foi positivo, porque nós não limitamos nada e não deixamos eles escolherem nada. Né? Então a escola nós criamos três itinerários, né? E criamos 5 eletivas e eles fazem tudo. Aumentou um pouco do conteúdo, né? Do que eles tinham até o ano passado. Acabou aumentando um pouco, mas como o itinerário e as eletivas é um conteúdo mais flexível na hora da prática em si, ficou gostoso, ficou um conteúdo gostoso. A gente falou sobre isso agora, muito interessante, nem imaginava que isso já é uma realidade aplicada, claro, com as suas características que você disse,
Mas hoje se fala muito, tem muita gente também que já olha para universidade, vamos dizer assim, cursos universitários, o terceiro grau da graduação, que já não é tão mais relevante. Tem pessoas que defendem isso. Por outro lado, tem muitas pessoas que querem estudar nas universidades públicas. Na sua opinião, como que o país pode fazer com que aumente o acesso à universidade pública das camadas mais... Por exemplo, quem vem do ensino público. Por que quem vem do ensino público não consegue acessar a universidade pública? E como fazer para que isso aconteça? Na minha visão, Paula, o ensino público, o acompanhamento da escola, dos professores, da equipe docente, o acompanhamento, a cobrança que é feita para os alunos, essa cobrança tem que mudar assim da água para o vinho. Porque se o adolescente, se o aluno ele não é cobrado, né, efetivamente a produção dele é uma. Cobrado, a produção dele é outra. Então, se ele não tiver esta cobrança por parte da escola, dificilmente nós vamos continuar nessa lástima. Tá. Então, quando você fala isso, você está dizendo que um dos fatores principais é o próprio aluno e não tem a ver com a qualidade de ensino. Não, sim, acredito que sim. Sim, tem mas a está ver mais com a qualidade. qualidade. Ou a qualidade mas de eu ensino? acredito que está mais com o aluno. Mais com o aluno. Mais com o aluno. Nós temos exemplos, né, de alunos, excelentes colocações em vestibulares, em Enem, em Olimpíadas de escola pública. Alunos que quiseram, né, alunos que entenderam e pegaram e foram embora. Só que quando o aluno não quer, né, quando ele não tem Quando ele não quer nem na escola privada. Nem na escola privada. Nem na escola privada, não rola. Eu tô terminando, mas tem duas perguntas que mandaram aqui no WhatsApp, então eu vou ler para você. Espera só um pouquinho. Responsabilidade, autonomia, determinação, disciplina, organização, pontualidade, hierarquia, perseverança são competências socioemocionais que devem ser desenvolvidas e trabalhadas, principalmente dentro de casa, nas relações familiares e não delegadas exclusivamente às escolas. Ok, né? Perfeito isso, porque a gente está falando que a escola vai escolarizar. Então, fazer a tarefa com o filho, se interessar pelo dia dele, acompanhar seu desempenho e aprendizagem são formas de trabalhar essas competências. As mudanças da sociedade, a rotina dos pais, enfim, tudo que sabemos sobre o que a vida moderna acarretou tem interferido muito nisso que acabei de citar? É verdade, porque como os dois pais agora estão trabalhando, quem faz tarefa com o filho, como que funciona tudo isso? Existe essa demanda para que a escola se torne a casa? Sim, Bastante, escola integral, né? Escola integral. Escola integral, os pais querem muito isso, né? Porque a escola faz tudo, o aluno vai para casa, inclusive sem a mochila, né? Porque se ele fica o dia todo na escola, ele não precisa ir de mochila para casa. A mochila fica na escola. Você tem muita diferença nessa criança que acaba ficando o dia inteiro na escola e a criança e a criança que não, que já vai para casa. Tem muita diferença? A diferença entre essas duas crianças? A diferença está na qualidade e não na quantidade. Tá. Ela até pode ficar na escola um período legal, um período grande, um período integral, desde que o período que ela está em casa tenha qualidade de atenção, de dedicação, de conexão. Se tem isso tudo que você está falando dentro de casa, então quem de alguma maneira tem mais qualidade no final das contas é a criança que volta para casa e tem claro, isso, do que a criança que fica na escola o dia inteiro. Sem dúvida, porque na escola ela vai ela vai vivenciar o social. E em casa ela vai vivenciar o afeto de uma forma. Então, perfeito. Uma não substitui a outra. Não substitui. E afeto? Ou seja, ela precisa do social para exercitar esse afeto recebido.
Não, e outra coisa, o afeto cria maior aderência ao presente. Cria maior aderência. Ou seja, se ela não tem essa construção afetiva em casa, o social dela fica manco. Ou se ela tem o social, né? Ou se ela em casa, se ela tem pouco tempo ali em casa, não tem esse afeto em casa, não tem como, né? Aderir tudo isso. A gente vive realmente uma fase, um processo, um tempo da nossa história da humanidade muito interessante, porque ao mesmo tempo, olha só que coisa, né? Por isso que eu escuto sempre assim, não existe prioridades, existe prioridade. Quem tem duas prioridades não tem nenhuma. Por que eu quero dizer isso? Mas é verdade, né? As mulheres estão ascendendo. Nós somos seres humanos, nós somos indivíduos. A gente também quer produzir, a gente também quer conquistar. Para a gente fazer isso, de alguma maneira, dentro do mundo produtivo, capitalista, é através de um trabalho, de uma profissão, de uma carreira. Para eu conquistar, realizar e produzir, eu preciso sair da minha casa. Nesta hora, eu estou deixando de entregar algum afeto que era extremamente importante para essa criança. Isso. É difícil para as mulheres, se você parar para pensar, porque ela tem que priorizar um dos dois. Isso, a minha Mas filha, é difícil. A minha filha teve bebê, 2, né? Tem o Bento e o Guto. O Bento tem 2 e 8 e o Guto tem 8 meses. Então ela falou para mim quando ela engravidou, mamãe, eu vou me dedicar durante os 2 primeiros anos de vida dos meus filhos, maternidade exclusiva. Teve o Bento, na sequência ela engravidou do Guto. Então ela está em casa há 2 anos e 8 meses. Ela tinha uma vida muito ativa profissionalmente e hoje ela está muito ativa na maternidade. Hoje eu vejo já na minha filha sintomas cada vez mais visíveis do quão ela se cobra já desta produtividade que parece que a maternidade não está sendo mais tão suficiente para que ela se sinta completa. Isso, porque tem uma cobrança. É o indivíduo, gente, não é só mãe, é o indivíduo. É o indivíduo, uma cobrança externa que vem, né? O grande, assim, olha só, eu não sou mãe, mas eu observo, né? Eu gosto das pessoas, eu gosto das mães, eu gosto das mulheres, e eu vejo que realmente é um momento de muito desafio para as mulheres. Mas eu tenho certeza que todas elas vão passar. E se elas tiverem consciência, olha eu que não sou mãe, mas se elas tiverem consciência de entregar qualidade quando tiver, já é um ganho. Qualidade, é isso. É qualidade, se dedicar mesmo quando tá junto, né? Para depois, lá no final da vida, não achar que jogou a vida dela fora porque ela não produziu algo para ela. Isso. Mesmo porque os filhos vão embora. Isso. É um desafio. A última pergunta, e se tiver mais alguma, vocês me falam. Ainda relacionado, talvez, às perdas das relações e às mudanças de vontade e valores da sociedade atual, outra relação que não podemos deixar de falar é a do filho ideal versus filho real. Eu não conhecia essa expressão. Por que não seria essa expectativa de como enxergamos nossos filhos e de como ele se comporta? Desculpa que eu acho que eu estou lendo errado a pergunta, peraí. Por que não seria essa expectativa de como enxergamos nosso filho e de como ele se comporta? Algo que tem feito muitos pais tentar interferir no papel da escola. E me parece que neste caso é ainda pior no ensino privado, pois quando contrariado e insatisfeito, o pai chega dizendo que vai tirar o filho da escola. Isso acontece? Muito. Você consegue... Eu consegui entender. Então, o que é isso, pai ideal filho ideal vezes filho real? O filho que você tem. Certo. E o filho que você projeta. Ok. É nesse sentido aqui. Você acha que é em casa e o filho que é lá na escola. Né? Tá. É o filho que você projeta. Entendi, ok. Então, o filho que lá na escola conversa, se distrai, em casa talvez sob a supervisão do pai. Desculpa, vocês fizeram me lembrar que minha mãe falava assim, graças a Deus que pelo menos fora de casa todo mundo diz que vocês têm educação. Quando a gente era mais nova, ela falava muito isso. E é isso, assim. E também tem aquele filho projetado, né?
É o filho, eu projeto no meu filho o que eu não tive, o que eu não fui, o que eu não sou, eu projeto nele. Só que a minha projeção é uma coisa e a realidade é outra. E o pai consegue, quando vocês apresentam então essa nova faceta do filho, que ele não conhece, porque ele conhece apenas uma faceta do filho, daí vocês conseguem se harmonizar no final das contas? Olha, a escola tem de ter ferramentas para o pai ir acompanhando este filho diariamente. Porque também se do nada, chegou, né? abriu lá o caderno, né? Perfeito. Então ela tem de ter ferramentas. Agora, se o pai ele não usar esta ferramenta diariamente para vir e chega lá no final do trimestre, blá, 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 exaltado, né? O azar é dele que não acompanhou ali o trimestre. Agora, esta informação, todo pai sabe o filho que tem, né? Todo pai sabe. O projetário real. Ele sabe o filho que ele tem. É verdade. Então, por isso que a escola ela tem que ser a mais clara, mais transparente possível em todos os momentos. E ter as ferramentas para o pai olhar, acompanhar o que é feito fora da escola, porque ele não está presente ali. Perfeito. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos, né, como que o pai vai saber ali o que tem dentro da escola, como que é construído? Então, acho que a escola, aí se a gente entrar na questão da escola pública... Aí é muito mais complexo. Muito mais complexo, é verdade. Muito complexo. Ana, eu não sei quanto tempo a gente está aqui, gostaria que fosse duplicado, porque eu acho que a gente teria muita conversa ainda pela frente, ainda mais essas mães aqui, ó. Ai, que delícia! Que teriam várias perguntas, mas eu acho que a gente conseguiu entregar, a gente passou pela realidade, mas eu queria que você me falasse se eu deixei de fazer alguma pergunta que é importante para quem está escutando. Faltou alguma resposta porque eu não fiz a pergunta? Olha, talvez não. Tá. Não, desculpa, não é talvez. Não faltou, mas talvez eu sugiro Então, por favor, acrescentar uma única coisa. Vá. Né? Se a gente parar para sintetizar educação, né? Aprendizagem, o que é aprender? Ok. Eu digo para você, com 30 anos de experiência e de amor por aquilo que eu faço, aprender é um ato de pura emoção. Por isso que a gente precisa cuidar das nossas emoções. Aprender exige esse trânsito livre entre as emoções. Que nem sempre são emoções muito agradáveis. Certo. Pode ter momentos de raiva, momentos de medo, né? Não são só momentos alegres, pode ter momentos tristes, por exemplo. Mas a aprendizagem é um processo que mexe com as emoções. Nossas emoções. Por isso é preciso cuidar delas, porque a gente aprende com 2, com 5, com 15, com 20, com 50, com 80. Nós vamos viver uma vida construindo este processo. O que você falou, eu me vejo criança aprendendo. As emoções que eu tinha quando eu aprendia português eram uma. As emoções que eu tinha quando eu aprendia matemática eram inúmeras outras e eu não aprendi matemática. E eu vou te falar, sério, você está falando de emoções? A gente fala de bullying muito na escola, né? De bullying de alunos para alunos. E eu sofri, não, até parece que eu sou uma vítima. Eu sou vítima de mim mesma porque eu não dei conta de ressignificar isso ainda. Mas quando eu era criança, eu tinha uma professora de matemática que me chamava de burra o tempo todo. Porque eu tinha dificuldade de aprender matemática. E era burra, até que você aprende, né? Que você é burra. Você entende o que eu quero dizer? Mas lá eu era uma vítima porque eu era criança. Só estou te contando que é realmente emoção. Porque esta emoção determinou a minha capacidade cognitiva, que não é verdade, mas naquela hora eu acreditei,
sobre o aprendizado. Então, o aprendizado é emoção mesmo. É emoção. Por outro lado, a professora de português me achava o máximo. Então, Aí você vai ficando cada vez mais máximo. isso, porque ela vai investir nessa emoção positiva, de uma valência positiva. Então, isso é muito legal. E a gente traz isso para a vida, para tudo. Para tudo. Para Porque todos. a gente aprende tudo na vida. Para todos. Então, essa é minha dica, né? Para os pais, para os professores, para todos, né? Até para os alunos entender isso que eu não entendi na minha época. Isso. Então, primeiramente, o processo de aprendizagem, ela pode ser um desafio. Então, qual emoção você pode jogar nesse desafio para potencializá-lo? Perfeito. Ponto. E assim a gente aprende tudo. Eu adorei. Espero que você tenha gostado muito. Eu adorei, gostei muito. Obrigada, viu? Por esse... assim, falar de educação para mim é uma delícia. É uma delícia. É a tua vida, tá certo. É minha vida. Então, por favor, peço... Tem alguma pergunta? A daí? Não. A plateia... Ó, né? Então, eu peço que você se despeça deles e deixe os contatos para poder continuar te seguindo. Tá bom. Quem já te segue e as pessoas que vão te seguir a partir de agora. Bom, que delícia poder falar de educação, né? Então, eu quero me despedir dizendo que aprendizagem, né? Aquilo que nos leva à construção, primeiramente de nós mesmos, né? E depois do outro, sendo que muitas vezes o outro é esse espaço onde a gente está, né, onde a gente transita. Então, a construção de tudo isso é recheada por aquilo que a gente sente. E sempre eu olho para a situação me gera pensamentos, os pensamentos me geram emoções e as emoções o meu comportamento. Então, quando eu preciso mudar algum comportamento, eu preciso revisitar a forma que eu penso. Essa é a minha dica para vocês. Perfeito. Tá bom? Bom, meu Instagram é Ana Cristina Gândara e dou algumas dicas, faço algumas... preciso investir mais no meu Instagram, né? E é isso. Adorei. Muito obrigada de novo. Eu espero que vocês também tenham adorado. Eu amei quando você trouxe a emoção para o aprendizado. Porque a gente vive numa era onde a gente fala sobre as emoções, graças a Deus que a gente fala sobre elas agora. Tantas emoções de aprendizado, no convívio social, a emoção. A emoção. Eu acho que é importantíssimo. A emoção. E olha Adorei que interessante, mesmo. nós temos um sistema no nosso encéfalo, a gente tem um sistema inteiro que é emoção. Que é emoção. Emoção. A gente não pode esquecer, professor, entender que você pode ensinar através veja se eu estou certo, da emoção que você vai ativar no aluno e o aluno entender e acessar essa emoção ao seu favor. Isso. Para criar maior aderência cognitiva. E veja, tem uma coisa importante. Muitas pessoas falam de emoções negativas e emoções positivas. Não existe isso. Todas as emoções são positivas. O que existe... É o que eu faço com elas. O que eu faço com elas é o valor. Então, a valência negativa e a valência positiva que eu dou... Por exemplo, quando eu tô com medo de uma informação ou de uma situação, né? O que eu faço com isso? Qual é a valência que eu dou? O desafio? Como que eu encaro isso? Então... Trabalhar as emoções é investir no valor daquilo que eu faço, né? Como disse a Alice, né? O mais importante não pro coelho não é o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Isso aí. Muito bem, adorei. Espero que vocês também tenham adorado. Eu esqueci de pedir para compartilhar, para dar like, seguir, se inscrever, né? Não é isso? E tudo que vocês puderem fazer para que esse episódio chegue para mais gente. E olha, podem me mandar direct se quiserem. Eu sou terapeuta familiar, que nesse caminho eu acabei me certificando como terapeuta, fiz psicologia, enfim. E aí a gente pode, de repente, se encontrar aí para trocar umas ideias.
que eu tenho certeza que vai ser uma delícia e eu gostaria de estar junto nesse papo. Oba! Combinada? Ó, então um beijo pra vocês, obrigado por ter ficado até o fim. A gente tá no estúdio da Mãos da Terra e o look que eu tô usando está na aba Looks da nossa loja virtual. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.